Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora, uma outra questão se levanta aqui, quando nós lemos essa carta de Tito, que é o seguinte: como é que poderiam alguns assumir ou serem colocados aqui no papel de bispos ou anciãos ou zeladores da Assembleia sem uma votação? Como que podia Paulo dar essa ordem para Tito, que ele elegesse anciãos de cidade em cidade? Mas espera aí, isso não é democrático. Não é mesmo. Porque uma coisa que muitos não entendem, inclusive cristãos, é que democracia não é de Deus. Democracia é a vontade do homem. É o homem elevando a sua vontade ao status de poder e de autoridade. E olha onde a democracia nos trouxe aqui. Veja só em que estágio nós chegamos da civilização graças à democracia. Se a gente vai lá para... Outro dia eu estava vendo aqui os países onde não tem democracia, no sentido de que mantiveram, são países com regime monárquico, né? Alguns desses países aqui, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Japão, Noruega, Suécia e até a Tailândia, que uma vez derrubaram o governo da Tailândia, mas não derrubaram o rei. Respeitaram o rei porque eles acreditam que o rei tem uma posição que está acima até de todos os outros homens. Mas Deus, quando escolheu um povo para si, primeiro ele queria que esse povo tivesse apenas profetas, sacerdotes e juízes. A gente vê isso lá no começo, no livro de Juízes, por exemplo, aparece isso, mas porque já tinha muitos problemas. Mas tinha Moisés, era um profeta que governou o povo durante 40 anos no deserto, e tinha os sacerdotes também. Então toda a autoridade vinha diretamente do Senhor e era exercida por meio do profeta e do sacerdote, porque era um povo em um regime teocrático, não era democrático, era teocrático, era Deus que comandava, que dava as ordens. Mas quando você chega lá em Samuel, né, nos livros 1º e 2 Samuel, o que acontece? O povo quer um rei, como os outros povos tinham. Então vai lá Deus e o Senhor dá um rei segundo o coração do povo, que era Saul. Era o mais alto, o mais bonito, o mais forte, aquele que todo mundo aprovaria, bateu nas pesquisas de opinião pública, é o que bateu todos os outros candidatos. E, no entanto, a gente vê o que aconteceu. E na realidade, o rei que Deus escolheu, segundo o seu coração, acabaria sendo Davi. Davi, o pequenino Davi, o pastorzinho das ovelhas. E esse era o rei segundo o coração de Deus. Mas aí, mesmo durante a história de Israel, nós encontramos muita corrupção, muitos erros, muita idolatria e até mesmo esse tipo de governo monárquico que Deus deu acabaria se arruinando. Mas até hoje Deus não mudou isso. É importante entender isso. Ele não mudou. Ele ainda continua estabelecendo reis e tirando reis, como fala lá em Daniel capítulo 2. E tanto é que quando nós encontramos lá em Daniel 2, versículo 44, Daniel fala para Nabucodonosor, né? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. E ele esmiuçou o ferro e o cobre, o barro e a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso.
e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que ele estava dizendo aqui é que viriam, primeiro que Nabucodonosor, ele fala no versículo 37 de Daniel 2, ele fala, tu, Nabucodonosor, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E aqui ele está se referindo àquela estátua que tinha a cabeça de ouro, depois vinha o tórax, né? O tórax era de prata, eu acho, e as pernas, e lá os pés de ferro misturado com barro. Então isso aí tem estudos aí, quem quiser depois pode até pesquisar a estátua de Daniel, vai estar melhor explicado do que eu estou tentando fazer aqui em pouco tempo. Mas o que acontece é que eu queria chegar nos pés. Os pés dessa estátua é o último estágio dos reinos na Terra. Na realidade, o último rei de reis, o último reino de reis foi Roma. Roma foi o que terminou esse tipo de reinado, rei de reis, porque Nabucodonosor ele invadia um país, mas ele não destituía os seus reis. Ele reinava sobre os reis. A mesma coisa aconteceu com os reinos que vieram depois e terminou até com o reino de Roma. Roma também, quando invadia um país, dominava um país, mas mantinha uma ordem hierárquica dentro do país. Tanto é que você tem lá o rei Herodes, na Judéia, que era uma terra invadida. Você tinha todos aqueles judeus, se bem que Herodes não era um judeu puro, né? Ele era um idumeu, mas você tem todas essas autoridades reais lá dos judeus que estavam sujeitas ao imperador, ao César romano, que era um rei de reis. Esse tipo de governo termina com Roma. E termina naquela situação triste que ele vai voltar, né? Nós sabemos isso profeticamente, não é assunto nosso aqui, mas ele vai voltar, esse sistema de reinado, mas os pés misturados de barro, misturado com ferro, deixam claro uma coisa. O ferro nos fala de poder. Ferro é poder. Tanto é que a gente lê na Bíblia que o Senhor no reino, ele regerá as nações com um cetro de ferro. Cetro de ferro. Não é com cetro de ouro, de prata, de estanho. É de ferro. Porque o ferro é o poder para reger, que é o mais duro, né, que você consegue. E o barro é a humanidade. É o ser humano que veio do pó da terra. Quando você tenta misturar o povo com o poder, o que acontece? Esfarela. Porque não dá liga. É impossível você fazer alguma coisa de ferro com barro. O barro vai soltar, vai descascar, vai cair de lado. Porque eles não dão liga. Então o poder com a autoridade humana não tem condições de se manter. Ela vai esfarelar. Então qualquer conversa de que democracia é a melhor forma é bobagem, é balela. Porque a Bíblia deixa muito claro, e esses reinos que eu citei aqui estão muito bem, obrigado, né? Se você pega os impérios no mundo, no planeta Terra, todos eles são bem estáveis, são bem estabelecidos, o povo muito contente, tem outros problemas, tal, né? Mas pega a Inglaterra, como é que aquele povo adorava aquela rainha lá, né? Que estava sempre com a mesma bolsa, mas eles sempre adoravam ela, veneravam a mulher de todos os jeitos. Porque assim é a maneira que Deus estabeleceu. Rei de reis. Rei de reis. Agora tem o rei Charles lá, né? Mas não é o cantor, não. É o filho da Elizabeth. Então é isso. Só puxei esse lado da democracia, porque hoje alguém fez uma reclamação lá que nós devemos sim interferir nas passeatas de ideologia de gênero, porque isso aqui é uma democracia e nós temos os direitos. Amigo, acho que você não entendeu bem que o cristão na terra
não tem nenhum direito, ele só tem deveres, né? Mas direito não tem nenhum aqui na Terra. Então não busque, não queira ter democracia, não pense que você vai conseguir alguma coisa democraticamente, porque não é assim que funciona. Como nós estamos falando de anciãos e bispos e presbíteros, eu não sei se todos estão cientes de como isso acontece no sistema religioso. Então, quando você pega, por exemplo, o catolicismo romano, o padre, o pároco local, ele é determinado pela cúria, né? Pelos seus superiores. Então, eles que decidem quem que eles vão enviar para uma determinada localidade para ser o padre ou o pastor daquela determinada congregação ali. Então, vem de cima já mandado e ninguém decide coisa nenhuma. Já no protestantismo existem várias maneiras, existem aqueles em que a igreja, né, o sistema religioso tem um dono, né, tem algumas grandes denominações que ela, na verdade, tem um dono, tem um cara lá que é o presidente, é o chefão de tudo. E ele também faz a mesma coisa que faz o catolicismo, ele que determina quem vai para onde, quem vai ficar em qual congregação. Mas existem outras também que elegem os seus próprios pastores. E como isso é feito? Eles vêm, tem 3, 4 candidatos, eles marcam uma pregação para cada um vem, prega, faz a sua pregação, depois então os fiéis ali daquela congregação julgam aquela pregação, vê qual que eles gostaram mais, fazem uma votação, fazem uma eleição e escolhe então quem vai pastorear aquela congregação. Fica muito claro aí que que aquele que foi escolhido ele vai ser a cara dos membros da congregação, porque ele falou aquilo que agradou aquelas pessoas. E ele vai continuar falando aquilo que agrada aquelas pessoas. Ele nunca vai ousar desagradá-los, porque o seu salário vem dali. Eles pagam o salário do pastor, do que fica à frente daquela igreja, daquela congregação. Então é claro que uma que tem um nível baixo já, espiritualmente baixo, dos seus membros, ela vai continuar baixo porque não vai jamais eleger um que traga uma palavra que leve eles para cima, né? Vai sempre eleger um que fale de acordo com a baixeza de todos, né? Ninguém vai querer uma coisa que venha bater de frente. E às vezes eu recebo perguntas, né? Ah, mas o pastor disse tal coisa, o pastor disse que tem que guardar o sábado. Eu respondo assim, eu falo, olha, ele é empregado do sistema que ele representa. Ele não pode dizer outra coisa. Ele não pode dizer o que a Bíblia é. Mesmo às vezes ele está até desapontado e tem que dizer aquilo, porque ele é empregado. Aquilo ali é o sustento dele. Ele não pode contrariar, cuspir no prato que comeu. Ele não pode de jeito nenhum contrariar aquilo que é a doutrina do sistema. Uma outra coisa também que acontece muito, muito dentro dos sistemas religiosos é política, né? E às vezes o pastor, ou o ancião, ou o presbítero, ele é escolhido por questões políticas. Ele só vai estar ali porque ele é amigo de não sei quem, ele é filho de não sei quem, ele é primo de não sei quem. Então, é favorável a ele a colocação dessa pessoa. Existem outras coisas que são grandes aberrações. Eu conheci, inclusive, um presbítero de uma igreja presbiteriana, que ele era o homem mais rico da cidadezinha onde ele morava. Então ele sentava naquelas cadeiras altas que eles colocam no fundo lá, e no fundo, não na frente, né? E ele era presbítero. Só que o problema era o seguinte, ele tinha uma amante e ele tinha 2 famílias. Ele tinha uma casa com uma família dele, a mulher que era casada, os filhos, mas ele montou uma outra casa, inclusive a mulher dele sabia de tudo, né? Mas montou essa outra casa para a amante e para os filhos da amante também. Mas ele era presbítero, porque como ele era o homem mais rico da cidadezinha, ninguém ousaria tirá-lo do seu trono de presbítero, porque o seu dízimo era o mais alto, era o mais elevado. Então, em todas essas organizações religiosas, existem esses problemas, né? De você vai
vai fazer a coisa de acordo com homens e vai dar tudo isso, porque o homem é assim. Em muitos casos, quando um padre peca ou comete abuso sexual ou pedofilia ou alguma coisa assim, eles mudam o cara de paróquia, mandam para um lugar que ninguém conhece. Ele chega lá como se chegasse virgem de tudo, né? Sem nenhum problema no seu prontuário. Mesma coisa com o pastor. Pastor também, quando comete algum problema na congregação que ele pastoreia, a sede da denominação manda para outra, onde ninguém o conhece, e começa tudo de novo lá, torcendo para dar certo. Em alguns casos, uma pessoa me escreveu esses dias reclamando, porque teve um que cometeu pedofilia onde ele estava, tiraram, mandaram para outra cidade, deviam ter mandado para a polícia, né? Mas mandaram para outra cidade, e na outra cidade ele acabou obtendo um cargo melhor, até cometer de novo o mesmo problema. Porque isso aí é que nem garrafa que guardou querosene, né? Não sai o cheiro. Então, essas coisas a gente tem que entender que quando o homem entra na equação, vai dar ruim. Por isso que é bom ficar firme na palavra e só na palavra, para não nos deixarmos levar por política, por preferências, né, com essas eleições que fazem nas igrejas para eleger pastor. É a preferência do povo. É democracia. Democracia. Né? A própria palavra democracia já faz lembrar do demo. E é o povo querendo fazer a sua própria vontade. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.